Minha gente, mais uma vez, que delícia! A gente está aqui no nosso Papo Super Saudável, podcast que faz a democratização, leva informação de qualidade, informação de saúde para você. Já peço para você compartilhar, porque isso é importante, porque saber sobre saúde é prevenção, é longevidade, é qualidade de vida. E hoje, mais do que especial, não vou desmerecer outros convidados que já passaram por aqui, claro que não, mas posso me sentir meio no consultório? Vou esquecer que eu estou aqui no consultório? Não. Doutor Glauber Marinho, obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, gente, já vou falar logo de cara que vai ter cobrança, porque tem um tempinho que eu não apareço por lá, mas voltarei. Ele está aqui só pensando nos meus exames, né, doutor Glauber? Abandonou um pouquinho, mas eu vim atrás de você. Viu só, gente? É isso. O doutor Glauber vai contar um pouquinho da história pra gente, tá? Ele é jovem assim, mas ele se cuida bastante, é claro, não poderia ser diferente. Aliás, você mesmo, o seu corpo conta a sua própria história. Mas a história de medicina, a gente adora saber dos médicos. Endocrinologista. Tem gente que nem sabe. Garanto como você tem que explicar sempre isso, né? Direto, né? Cardiologista é coração. Ginecologista todo mundo sabe. Agora, endócrino é aquela dúvida que o pessoal sempre fica, mas faz o quê? Mas você é médico do quê? Mexe com o quê, né? Mexe com o quê? Com o que você mexe? Não, então, hoje, eu costumo falar, Isa, muito, a gente conversa isso nos bastidores, que o endócrino hoje é quase como se fosse o novo clínico. Lembra do clínico que tratava de tudo? Do paciente lá, olhava tudo. Hoje o endócrino visa muito isso. A gente não trata só doença, a gente trata saúde, né? A gente quer promover a saúde na vida das pessoas hoje em dia, e hoje é o que eu mais faço lá no consultório, por exemplo. Então, o endocrinologista está totalmente ligado às doenças hormonais, né? Tudo relacionado ao hormônio é com o endocrinologista hoje em dia. Desde uma doença, né, uma resistência insulínica na diabetes, por exemplo, a gente trata, desde um problema hormonal na menopausa da mulher, por exemplo, as quedas hormonais da mulher na menopausa, o endocrinologista que faz essa parte também. Vocês têm que ter, não só, é claro, todos os médicos pensam hoje já a medicina também avançou, né? Muito. O cardiologista, ele sabe da especialidade dele, que é o que a gente mais está falando aqui, o neurologista. Mas no caso do endócrino, para as pessoas entenderem, ele não pode estar apegado a um órgão, ele cuida do corpo como um todo. Porque quando a gente fala de hormônio, as pessoas entendem errado. A gente está falando de hormônio que faz a gente, desde que a gente nasceu até o último suspiro, a existir de forma equilibrada. É isso, né? Exatamente. Desde quando nasceu, exatamente isso, né? Desde quando a gente é criança, por exemplo, que a gente tem ali uma produção maior de um hormônio chamado GH, por exemplo, que é o hormônio do crescimento. Né? E não só do crescimento, é um hormônio lipolítico, queimador de gordura. Então, olha a importância disso, não só desde lá do início da nossa vida, na infância, para o nosso crescimento, né? Desde quando hoje a gente chega para fazer uma dieta, por exemplo, mas você acaba não dormindo bem, você, além de aumentar a sua produção ali de cortisol, que em excesso pode ser um hormônio deletério, você diminui a sua produção de GH. Por isso que criança, muitas vezes, cresce muito. Já ouviu falar naquele estirão da criança? Sei. Deu um estirão ali na Meu filho adolescência. tá nessa. Tá lá, tá no estirão. Na adolescência, o GH lá em cima. Então, a gente consegue controlar isso aí, porque tem algumas pessoas que também têm deficiência disso, né? Então, a gente trata essa parte também. Então, é um todo. É um estímulo cerebral de hormônio que vai para o seu corpo todo. Não adianta falar só do coração, ou só do rim, só do fígado, só do pâncreas. Não, é tudo. O estímulo cerebral leva os hormônios para todo o seu corpo. Doutor Glauber, a gente, querendo ou não querendo, mesmo feito de carne, osso, sentimentos, é uma máquina. Máquina. É isso. Exatamente. Essa máquina precisa tem de engrenagem. A gente precisa ajustar a engrenagem. Né? E durante muito tempo isso ficou um pouco de lado porque não tinha tantos estudos, né? Hoje em dia a gente tem muito estudo comprovando que os ajustes com os hormônios só melhoram a qualidade de vida das pessoas. Então a gente, quando vai fazendo funcionar melhor essa engrenagem, como se fosse trocar o óleo de um carro mesmo, vamos dizer assim, né? Uma mulher que quando chega ali na sua fase do climatério, o início da menopausa, a gente vai lá e ajusta um pouquinho o hormônio dela, ela volta a ter vida, volta a ter saúde física, mental. A própria estética melhora novamente, cabelo, pele, vocês se preocupam tanto com isso, né? A estética, os hormônios fazem parte disso daí. A gente tem que ajustar essa engrenagem. E no homem é a testosterona, né? É o hormônio mais falado hoje em dia, a testosterona. Lógico que a mulher também tem. Na mulher também. E se você tiver um parceiro, você também fala com ele sobre isso, que eles não gostam muito de falar isso, não. Tá? Tem que ir os dois. Eu vou até falar sobre isso, mas vou começar aqui, porque as pessoas têm muita curiosidade. Claro que é um podcast. Você é formado há quanto tempo? 15 anos.
15 anos já de profissão. 15 anos de formado. Me conta, eu não sei da sua história, desde pequeno querendo ser médico. Eu venho de uma família de médicos, né? Minha mãe é médica, minha mãe é ginecologista. Né? E tinha muito preconceito até com o que eu faço hoje. Jura? Verdade. A maioria dos ginecologistas tem muito preconceito com o endócrino, né? Quando é voltado para essa parte de... Você falou muitas palavras legais aí, de qualidade de vida, longevidade, uma palavra que a gente usa muito hoje. Minha mãe até comigo tinha, meu filho, esses negócios aí, isso dá certo mesmo e tudo? Pois é, tem 10 anos que minha mãe faz tratamento hormonal e vive feliz da vida com 72 Como que é o nome dela? Glória. Dona Glória, Dona Glória. Aí, ó, o filho mostrando aqui, né? Eu venho de lá de trás com essa história. A gente foi criado dentro de hospital praticamente, com meu pai trabalhando com gestão hospitalar, minha mãe ginecologista, meu irmão é médico, cirurgião vascular. Minha esposa é médica, dermatologista, então a gente está nesse Gente, meio. é um combo total. Eu tô aqui, gente. Podem me levar, né? Tô preparada, né? Até para cirurgia vascular eu já cheguei. Se tiver um oftalmo também, porque eu tô aqui, ó, o Glauber tá vendo, eu não enxergo nada do que tá acontecendo aqui. E aí você escolhe a endócrino logo de cara ou não? Não, eu comecei a fazer cardiologia, até no Instituto IACA, a Luiz de Castro, e no meio do caminho eu senti que não era para mim, eu queria algo a mais, assim. E a endócrino chegou na minha vida para eu poder cuidar de pessoas. Eu queria fazer com as pessoas o que eu fiz comigo, na verdade, né? Lá atrás, a obesidade... Conta a sua história. Glauber, foca, corta. Tá? Como que é o nome da sua esposa? Fernanda. A doutora Fernanda, beijo, já vi pela rede social. Com todo respeito, foquem. Acreditem em vocês. Doutor Glauber tem a própria história no próprio corpo para contar. E todo mundo não pode ter vergonha disso, porque é uma doença. Obesidade. Eu era obeso, estava realmente obeso. Eu botei até as fotos disso na internet para poder a galera ver que realmente é a realidade, né? Eu resolvi mudar de vida. E cheguei a 132 quilos. Meu Deus, 132. 132. Me alimentava super mal, já trabalhava muito, enfim, dormia mal, ingestão de bebida alcoólica, enfim, fazia tudo errado. Cheguei a 132 quilos e eu resolvi mudar de vida. Precisei de ajuda, logicamente, né? E comecei a estudar para isso. Falei com meu irmão, que também estava obeso, falei, cara, a gente precisa mudar a nossa vida. A gente não pode ficar desse jeito, senão daqui a pouco a gente está doente de verdade. E médico, né? Médico. Sabendo que exemplo que você vai dar? É. Né? Que exemplo que você vai dar para as pessoas? Comecei a estudar essa parte de endócrino, de hormônios, de obesidade, que muita gente não sabe, mas obesidade é doença. Né? Eu falo, gente, obesidade tem CID, está lá no Código Internacional das Doenças. É a base de várias que a gente vai falar aqui, principalmente diabetes, tudo isso vai levando doenças silenciosas, não é isso? Tem uma pesquisa que mostra que a obesidade, Isa, ela gera outras 209 comorbidades. Meu Deus! Talvez seja a doença que gera tantas outras doenças assim, né? Uma quantidade maior de outras doenças seja a obesidade. Então eu resolvi mudar de vida e tive muita força de vontade, mas o que eu comento muito hoje, Isa, é sobre um tripé simples que as pessoas costumam não fazer, que é boa alimentação, atividade física e ajuste de exame. As pessoas não se cuidam. Não fazem exame. Não fazem exame. Primeira coisa que eu sentei para conversar com o Dr. Glauber, e aí a gente vai falar sobre isso, e já tomei um choque de realidade da fala dele, porque é claro, na minha questão, e não é só isso, as pessoas visam muito a endocrinologia hoje como uma mudança de corpo, estética, que foi realmente, não vou falar para vocês, eu simplesmente não era obesa, sem nenhuma doença. Ele falou, não, pera lá, você tem que fazer só esse monte de exame aqui, depois a gente vê o que dá para ajustar em você. As pessoas são negligentes com o exame, é isso? Muito, muito negligentes. E eu uso como isca, tá? A estética para vocês também. Ah, é? Lógico. Eu coloco a isca lá da estética, que vocês chegam para mim assim, eu quero mudar, eu quero melhorar. Eu falo, ótimo, mas a sua estética é o resultado de uma ótima saúde. Se você melhorar a sua saúde, fizer atividade física, se alimentar bem e a gente ajustar os seus exames, eu tenho certeza absoluta que a estética vai chegar do jeito que você quer. É questão de tempo, é questão de ajuste. Então, eu uso como uma iscazinha ali essa parte da estética para as pessoas começarem a cuidar da saúde em si. Porque, querendo ou não, você ajustando, o seu corpo corresponde, né? Muito. E você consegue ter, mas tem que ter o tripé. As pessoas não podem também achar que a endocrinologia é milagre corporal. Não, não existe milagre, não existe mágica. Né? Hoje a gente tem uma gama de medicamentos aí no mercado, com as pessoas usando de forma até indiscriminada, sem acompanhamento médico. Isso pode levar a ter outros fatores lá na frente, né, que a gente só vai ver quando passar o tempo realmente, porque as medicações são muito novas. Mas quem está atrás de milagre não é lá no consultório, não é com endócrino, aí é em outro lugar. A gente lá é trabalho.
né? E dependo da pessoa. Uma das coisas que eu sempre falo, gente, eu vou fazer seu ajuste hormonal, eu vou fazer o ajuste das suas vitaminas, dos seus exames, mas se você não me entregar uma atividade física, pelo menos ali 4, 5 vezes por semana, que seja leve, uma caminhada, né? Um exercício físico leve e uma boa dieta, uma boa alimentação. Eu costumo falar isso aqui, não é para você virar musa fitness, você entende? Você só tem que fazer o correto. E muitas vezes deixar de fazer o que você sabe que está errado. Que a gente já sabe. Já sabe. O que é o maior pecado para você? Eu acho que a galera peca muito na alimentação. É o lixão, essa coisa do lixo. Se deixar levar pelo merecimento. Eu trabalhei o dia inteiro, olha a sua vida, eu sei que sua vida é muito corrida. Aí trabalha de manhã, de tarde e tal, chega em casa à noite. Eu mereço... eu mereço comer alguma coisa, um chocolate, eu mereço pedir um iFood. O aplicativo de comida, eu mereço pedir um aplicativo de comida, aí lá tem um monte de opção, você fala, hoje eu mereço isso. E lá às vezes tem escrito comida saudável também, mas a gente nunca clica nele, né? A gente vai sempre naquele que quer matar à vontade. Por quê? Porque muitas vezes você não planejou o seu dia. Mas você não é radical. Não sou radical. Você não deixa a gente viver numa vida... Eu acho que não funciona o radicalismo, né? Porque a pessoa não consegue sustentar aquilo durante muito tempo. A grande intenção é você mudar o seu estilo de vida, de uma forma que você também tenha prazer no que você faz. Você tem que ter regra. Até para você comer alguma coisinha diferente, basta você regrar isso na sua vida. Começa na cabeça? Muito. Você conversa muito com os pacientes, né? Eu acho que é o Ali principal. é meio terapêutico, né? Eu gosto disso. Você gosta de saber da vida, e a gente vai se abrindo. Quando você vê, você está contando tudo para ele, seus segredos que você não queria ter contado, você vai embora, você tem vergonha, até você para de seguir ele no Instagram, mas não quer. Ele vai saber, ele vai guardar ali. Mas a gente está falando aqui dessa questão de que procure, você falou de isca. E muitas vezes o endocrinologista não é só como isca de uma musa fitness, de um cara que quer mudar o corpo, nessa era em que os homens também estão se cuidando mais, que é muito legal. Mas, às vezes, o endócrino ele entra a partir de outros especialistas que falam, você precisa ir no endócrino. É isso. Eu vou falar para você, a primeira vez que eu estava pensando, quando eu tive contato com o endócrino, não foi em razão de mudar meu corpo, foi no momento mais feliz da minha vida. Quando o meu ginecologista falou, você está com diabetes gestacional, você precisa de um acompanhamento com o endócrino. Exatamente. Antes da gente falar dessa parte de reposição hormonal, eu queria falar sobre isso. Existem doenças em que o endocrinologista ele sempre tem que estar com a pessoa, e é uma questão de não deixar de ver ou ser regrado. Por exemplo, vamos falar aqui do diabetes? Vamos falar sobre isso. São várias doenças, mas o diabetes, ele tem que estar sempre ligado com vocês, né? Sempre, né? O diabetes hoje é o carro-chefe da endocrinologia, né, com relação à doença. E uma informação que eu acho importante, que às vezes as pessoas não sabem, hoje aproximadamente 7% da população brasileira é diabética. 7%. 13 milhões de pessoas, aproximadamente. São diabéticas? São diabéticas. Mas já sabem ou ainda não? Já sabem que são E diabéticas. aquelas que não sabem também, né? Também, ainda tem essas aí, né? A subnotificação. Existem vários tipos de diabetes, você citou um deles, o diabetes gestacional, que não é o mais prevalente. Mas é, como você falou, um momento lindo na vida da mulher, talvez o principal momento na vida da mulher, ela tem uma doença. E eu nem sabia, eu acho que é o meu primeiro contato com o endócrino. Olha a importância de cuidar disso, né? Existe o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, diabetes gestacional, o diabetes autoimune, existem vários tipos de diabetes. O principal hoje é o diabetes tipo 2. Que é o na fase adulta, pode cerca ser de 90%. genético. E essa vida louca. É isso. Essa vida louca de não se alimentar bem, não se hidratar, né? Não ter uma regra para o seu dia a dia. Você acaba ficando com excesso de peso, um percentual de gordura elevado, desenvolve uma situação chamada resistência insulínica, que é causada pelo excesso de gordura. Sua glicose começa a subir e lá na frente você vai ficar diabético. Esse é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 está muito mais relacionado à história genética, à história familiar e crianças, tudo. a gente falou sobre as mamães pâncreas, acho que é muito interessante. Não é sentença, antes o povo assustava. Hoje exatamente. Vocês já falam, calma, existe... Pra se cuidar. Tem gente que muda o corpo, muda a vida quando descobre, né? Muda tudo. Você faz um planejamento para aquela pessoa e se ela seguir, ela fica saudável demais, né? Exatamente. Eu costumo falar que o diabético hoje, né, o mais prevalente, que é o diabetes tipo 2, é uma doença adquirida. E por excessos, por obesidade, por excesso, por falta de cuidado. E hoje, com a gama de fatores que nós temos para poder melhorar os cuidados, como exames, né, aparelhos que a gente pode usar hoje para monitorizar bem essa glicose e você poder ter um cuidado no seu dia a dia. Que eu usei aqui, fiz o teste, que fica no seu celular. Sensacional, né? A praticidade, sensacional, né? É uma leitura a cada momento
da glicada, né? Exatamente. Você vê em jejum, você vê o tempo todo como você está, você vê depois do pós-prandial, né, depois que você se alimenta. Isso faz com que você tenha um controle muito maior do que você está fazendo. Então, a gente tem artifícios hoje. Basta as pessoas quererem se cuidar. Um paciente consciente deve ser muito bom para vocês, né? Isso aí fica muito mais fácil. Né? Fica muito mais fácil. Porque a gente gosta de bater, Isa, na raiz do problema. Né? E a raiz do problema, muitas vezes, não é só tomar remédio. Não. Porque as pessoas têm mania de querer só burlar o processo. Me dá um remédio para emagrecer, me dá um remédio para diabetes, um remédio para hipertensão. Mas o que causou? Qual foi a causa? Se a causa do diabetes tipo 2 hoje é uma obesidade, é o excesso de peso, o que a gente tem que combater? É a sua vida. É a obesidade. Para você lá na frente não ter problemas. Eu sei para você que meu irmão é cirurgião vascular. Uma das questões que mais acontecem são... Já ouviu falar com certeza que o paciente teve uma ferida no pé e, de repente, essa ferida aumentou, não cicatrizou e ele amputou o pé? Sim, Eu tenho uma paciente minha que ficou cega. Ela chegou em mim já com diabetes totalmente descompensado, uma idosa. Isso. E eu falei para ela o que ia acontecer e ela, mesmo assim, continuou não fazendo a dieta dela. E eu tentei abordar de tudo quanto é jeito. Ela já era uma idosa, falou, meu filho, eu só quero ter uma dignidade aqui. Só que a gente não sabe quanto tempo vai viver. Exatamente. É isso que a gente fala sobre longevidade. Saudável, né? Viver com qualidade, seja com quantos anos você tiver. Outra coisa que quando a gente fala sobre diabetes e tudo mais, esse mundo dessas pessoas, elas conhecem muito o próprio mundo, quem são os pacientes focados, né? E aí tem a questão do hipotiroidismo, hipertiroidismo, que demora a gente entender que é uma questão hormonal também, e que muita gente sofre. E tem gente que fala, eu tento emagrecer, eu tento mudar. A medicina hoje, essa medicina também está avançada? Explica pra gente. Também, né? O hipotiroidismo e o hipertiroidismo são as doenças da tireoide. Uma doença... O que é a tireoide? A tireoide é uma glândula que nós temos aqui no pescoço. Resumindo, ela está muito relacionada ao nosso metabolismo. Né? Os hormônios lá, a triodotironina, a levotiroxina, o T3 e o T4, são os hormônios mais comuns ali na tireoide. Até vem escrito no hemograma. Isso, vem lá, T3 e T4, fala quando a gente faz o exame. São os hormônios responsáveis pelo nosso metabolismo. Então, quando eles estão baixos, nosso metabolismo vai estar mais baixo. Vai favorecer você a engordar, você vai ficar cansada, frustrado, queda de cabelo, unha fraca. Essa é a cara do paciente que tem distúrbio de tireoide. Acaba atrapalhando ela muito nesse sentido. Também é uma doença muito prevalente e em mulheres jovens. Como é que é? Mulheres jovens. Ah, você olhou para mim assim? Eu não sei se eu estou assustada. Jura? Mulheres jovens. Mulheres jovens, o que você está falando? Eu estou falando de 30 a 45 anos. Ah, tá, estou aí. Tá lá. Então, vamos lá. Mas então, por que mulheres jovens? Ai, a gente é danada. Eu quase falei outra. A gente é danada com a questão do hormônio. Meninas, homens também, mas aí é o hormônio, né? É o hormônio, a parte hormonal. É o estímulo, né? O estímulo vem do cérebro, estimula a sua tireoide a produzir esses hormônios, né? E tem muita relação genética, né? Tem relação com obesidade, com doenças inflamatórias. Existe uma condição da tireoide que se chama tireoidite de Hashimoto, uma condição que a glândula fica inflamada. Muita gente fala disso. Muito. Pode gerar o hipotireoidismo. A gente pode avaliar através de ultrassonografia para ver como que está ali a consistência da tireoide através da ultrassonografia. Exames, no exame laboratorial. Isso a gente consegue fazer isso. Eu lembro que você fez assim em mim quando eu cheguei lá. É isso daí? A gente avalia também para poder ver o tamanho da tireoide, se ela está maior, o que ela pode estar acontecendo. Às vezes tem um nódulozinho na tireoide que pode estar causando alguma coisa diferente. E não é rotina da população brasileira fazer um ultrassom de tireoide, exame tão simples. Às vezes a gente não faz. E pode detectar uma doença que provavelmente pode estar atrapalhando o seu dia a dia e você nem sabe. Engordar, ou não ganhar massa muscular, ou estar sempre cansado, prostrado, não conseguir ter uma vida sexual saudável também pode estar ligado ao hiper ou hipotiroidismo? Pode sim. O hipotiroidismo, você pensa no estereótipo de uma pessoa com hipotiroidismo, é aquela pessoa cansada, prostrada, com queda de cabelo, sonolenta o dia inteiro, que reclama da unha fraca o tempo todo, que tem realmente também distúrbios na vida sexual, porque não tem vontade, o libido está baixo. E tudo vai ficando ruim. E aí é uma bola de neve. Isso. Né? Porque é tudo interligado, né? Você tem vontade até de reagir. Né? Porque eu quero fazer atividade física, mas eu não consigo sair de onde eu estou. Por isso que eu falei do tripé, porque muitas vezes a gente tem que alinhar primeiro o organismo da pessoa para dar essa vontade para ela, para dar aquela vontade de fazer algo para melhorar a qualidade de vida. E hoje se fala muito, eu estou pensando aqui, hoje se fala muito sobre saúde mental. É claro que a gente nunca aqui vai, e que saúde mental tem que ser batida e colocada, mas muita gente confunde esse cansaço, essa falta hormonal, muitas vezes e fala... Acho que eu estou meio deprimido. Tem que tomar cuidado com essa frase. Muito. Eu pego vários pacientes, Isa, lá na clínica, que chegam para mim tomando 1, 2, 3 tipos de antidepressivos.
E quando você vai ver os hormônios, estão no pé. A pessoa está mal da tireoide, a testosterona está baixa, o cortisol está alto, está tudo desregulado. E ela Você vê pelo exame de sangue? Exame de sangue. Você faz essa leitura na gente para aquele exame de sangue? Sempre. O paciente vai chegar, vai fazer um exame de sangue, que eu falo que é o nosso código de barras. Eu falo, gente, eu passo ali no código, é o QR Code de vocês. Aí você já dá... Aí a gente, por ali, já consegue diagnosticar algumas coisas. É lógico que eu sempre falo, o médico não pode esquecer de ser médico. A clínica é importante. Você não pode analisar um papel só com o paciente. É você olhar o exame do paciente e associar esses exames à clínica desse paciente. Quais são os seus sintomas? Como que você está? Como é que está a sua vida sexual? Como é que está seu sono? Libido? Como que perguntar tá isso? mesmo, né? Tudo. É sobre eu isso. Eu pergunto mesmo. Eu sei, você sabe disso. Sei, pergunta mesmo. E eu falei, bom, quebrando isso para não falar só de mim, mas vou falar agora. Ó, quero agradecer Super Saudável Shopping. Lá você encontra tudo e patrocina a gente para democratizar principalmente a informação de qualidade, trazendo médicos, amigos, gente que eu confio, com informação. Glicoleve Clube, muita gente aí. Ó, lá você encontra de tudo. Inclusive aqui a gente falou sobre a questão das consequências de algumas doenças. Você tem todos os produtos voltados, você tem um produto personalizado para você. É só digitar rapidinho lá, tá aqui na tela para você. Você vai ter esse bate-papo e você vai também ter acesso e um acesso com economia, que não basta ter. Todo mundo acha que cuidar da saúde é caro? Não é, não. Você tem que cuidar da sua saúde, talvez você esteja também se boicotando. Falando de boicote, 40 mais. Cheguei. Boa. É a hora boa. A gente, é a nossa nova idade? É o 25, né? É isso. Novo 25, é o novo 30. É. A mulher 40 mais hoje tá linda. A mulher 40 mais hoje tá sarada, tá bem, tá se cuidando, tá se querendo, tá querendo mais, né? Não é igual antigamente, que a mulher chegava nos 40 já tava ali, ai, tô cansada, já não quero mais. Hoje não, olha aí, como é que vocês estão? Pois é, a gente fala muito mais porque, assim, muita gente está falando sobre, eu quero falar com o Glauber, porque é muito legal o seguinte, essa questão que todo mundo fala de etarismo, porque realmente existe uma cultura em que o homem ele pode procriar, ter filhos, o Glauber pode ter filho até quando ele quiser. Ah, eu sei do meu limite, né? É importante a gente falar sobre isso. Mas não é sobre você ter ali ser um prazo de validade. A 40 mais, ela não está falando sobre o que ela quer ou não quer ter filhos, tem ou não tem filhos. Ela quer ter longevidade, qualidade de vida. Mas não podemos negligenciar que, ao contrário de você, eu tenho hormônios, eu tenho aí uma chegada de uma mudança de hormônio a partir do 40 mais. Mas a gente está vendo as quarentonas aí... Voando. Voando. E aí muita gente tem preconceito e fala, toma veneno. Não, elas estão cuidando. Dá para ver a diferença, né? É exatamente isso, né? Eu costumo falar, Isa, hoje que você vê uma mulher hoje se cuidando na academia, sarada, bem ali, 40 mais, 45 anos de idade. Tem várias na minha academia que se cuidam pra caramba, que estão super bem. Aí as pessoas começam a julgar, né? Ah, mas deve estar tomando alguma coisa. Gente, e se tiver? Tá tomando pro bem. E tá fazendo a reposição hormonal. Ela não tá obesa, ela tá magra, sim, ela tá se cuidando, ela tá treinando. Eu costumo brincar lá no consultório, que as pessoas falam, doutor, eu fico com medo de falar pra alguém que eu tô tomando. Eu falei, então não fala, pra começar. Não fala. E outra, se for falar... Você pergunta assim para a pessoa. A gente, às vezes, senta em algum lugar, no restaurante, às vezes tem um cara lá, uma mulher, fumando, usando bebida alcoólica, com obesidade, tudo, ninguém fala nada, já reparou? Não. Agora você começa a treinar, ficar sarada, bonitona, todo mundo fala, tá tomando alguma coisa. Tá usando alguma coisa. Gente, tá usando, tá acompanhada, tá usando a coisa certa, tá usando o hormônio certo. Saudável. Tá saudável, tá comendo bem. Aliás, a gente está falando de reposição daquilo que é equilíbrio de saúde. É o ajuste, não é o exagero. É completamente diferente. Por isso que tem que ir no médico, né? Para começo de conversa com informação. Existe uma coisa que a gente estava falando aqui, eu gostaria de falar para você, existe tal de Cushing, que é Cushing, né? Agora tem o hipertiroidismo. Aliás, quais são os principais sintomas? A gente falou do hipo e do hipertiroidismo, além disso, palpável e tudo mais, eu não perguntei para você quais são os sintomas em que alguém tem que ficar ligado. Tem como se ligar sem ir ao médico antes? Essa questão da sonolência excessiva se manifesta muito no hipotireoidismo, por exemplo. A queda de cabelo, o acúmulo de gordura. Existe uma condição no hipotireoidismo que nós chamamos de obesidade centrípeta. O que é isso? Obesidade no centro. Pensa assim. Aqui. Rosto. Magro. Rosto cheio também. Rosto cheio também. Tanto que a gente fala que parece uma face de lua cheia. É assim que vem escrito no livro até. Face de lua cheia. E a obesidade no centro, o abdômen principalmente. A mulher, o homem, acaba concentrando muita gordura abdominal. O braço fininho. Perna fininha, mas aquela obesidade no centro do seu corpo. Isso é bem característico, né, de o Cushing, por exemplo, que você citou. Tá? Se a gente for falar do hipotireoidismo, sonolência, cansaço, queda de cabelo, queda do libido, um sono ruim,
A mulher fica com insônia, ela tem sono o dia todo, e quando vai deitar para dormir não tem sono. Clássico de hipotireoidismo. Então, a gente começa a associar isso e entender qual é o problema. Mas os exames nos ajudam muito, Isa, nessa parte. Que é a hora que você faz o código de barra. É isso aí. Falando em Cushing, a gente estava falando que tem que falar de duas coisas diferentes para não se confundir, né? O que é o Cushing? O Cushing, existe a doença de Cushing, né? E a síndrome de Cushing é o conjunto desses sintomas que levam à doença. É uma doença caracterizada pelo excesso de cortisol no seu corpo, né? É o hipercortisolismo que nós chamamos. O cortisol, para mim, está ligado ao estresse, à correria, ansiedade. A gente coloca o cortisol nessa questão em duas caixas. Vamos botar na caixa doença, Cushing, e vamos botar na outra caixa estresse. Noites mal dormidas, que também vão mexer com nossos níveis de cortisol. Problemas pontuais, se você está vivendo um divórcio, uma separação, um luto, um problema no trabalho, uma demissão, isso é pontual, é um cortisol que é o hormônio que traz estresse, é isso? É o hormônio que te deixa em estado de alerta. Que deixa em estado de alerta. Para você fazer um trabalho seu, por exemplo, que lógico que você tem toda a sua experiência, mas você vai fazer um trabalho diferente, não dá aquela sensação assim, cara, eu vou fazer alguma coisa diferente aqui. Isso é o cortisol. O cortisol está subindo em você. Ele é produzido lá na adrenal, que é uma glândula que não tem esse nome à toa. Adrenalina. Isso. É para te deixar ligada. Então esse cortisol está na caixinha no momento que você está vivendo. Já o cortisol do Cushing é outra caixinha. Aí é outra caixa. É a caixa que a gente fala da doença, que pode ser causada por tumores, por exemplo, ou na hipófise, que é uma glândula nossa que nós temos no cérebro que estimula, né, a produção do cortisol, ou na própria adrenal, que é a glândula que fica suprarrenal. Ela fica perto do nosso rim. Para produzir o cortisol e a adrenalina para nos dar esse estado de alerta quando a gente precisa. Tem muita gente com essa doença porque eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar nessa frase. Não é tão prevalente quanto o hipotireoidismo, a diabetes, mas sim, né, no consultório a gente acaba recebendo, né, porque eles vão procurar a gente para poder se tratar. Então, para a gente é comum, mas na sociedade não é tão comum assim. Mas quando ela chega, ela traz vários danos na vida do paciente. Como que a gente pode perceber, para quem está assistindo agora, para não ficar paranoia, mas para procurar, sempre ia ter um estímulo para procurar, para saber como está a tua vida, mas se você for saudável, né? Se você oscila muito o seu humor, né, como no cortisol, a gente tem aqueles picos de estresse, de humor. Se você oscila muito o seu humor, é um fato. Essa questão da obesidade que eu lhe falei, né, da obesidade no centro do seu corpo, obesidade centrípeta, você está sentindo que você está aumentando a gordura abdominal de um jeito e seu braço não está acompanhando. Fala, meu braço está fininho, minha perna está fina e eu estou ficando mais obeso. Esse rosto mais inchado. Pensa numa lua cheia mesmo, o nosso rosto bem inchado. Já são sinais aí que você tem que procurar para fazer um exame. Aí a gente vai diagnosticar através do sintoma e do seu exame laboratorial. Agora eu quero falar com você que ainda não conhece o Glicoleve Clube. Ele é um clube de vantagens feito sob medida para você que é diabético e precisa monitorar a sua glicemia. E o melhor de tudo é o preço, muito mais barato que comprar os produtos avulsos. E não para por aí. São descontos exclusivos em cinemas, teatros, as melhores lojas online, supermercados. Vantagem que não acaba mais. Não deixe de visitar o site glicoleveclube.com.br. Você encontra planos que combinam com a sua necessidade por um preço que você pode pagar. Vem para o Glicoleve Clube. Mais que um clube, um estilo de vida. Fiz uma lista de 5 alimentos que limpam as suas artérias. Eu sou cardiologista com quase 50 anos de atuação e a minha experiência, aliada à alimentação indicada pela doutora Gisela Savioli, ajudou a fazer essa lista que é a faxineira da sua corrente sanguínea. Esses alimentos devem integrar o combo de alimentos da dieta mediterrânea, porque, claro, sozinho não vão funcionar, mas eles trazem elementos essenciais para o seu sangue não encontrar barreiras pelo caminho. Alimento 1, sardinha. Esse peixinho tão especial está entre os mais baratos do mercado. Alimento 2, beterraba. Ela é rainha do despertar do óxido nítrico. Alimento 3, couve, rica em magnésio. Alimento 4, chocolate. Para proteger o seu coração. Alimento 5, batata Yacon. A batata Yacon é conhecida como a melhor batata para pessoas com diabetes. Tudo tem tratamento e acompanhamento. Tudo. Tudo. Toda a parte hormonal a gente consegue regular. Tudo isso ligado, principalmente essas doenças ligadas às questões hormonais, é possível ter
reposição, mas o tripé que você sempre fala vale para tudo? Tudo. Boa alimentação, atividade física e ajuste de exames, ajustes hormonais. Logicamente, Isa, se você tem uma doença de Cushing, por exemplo, causada por algum tumor, a gente vai ter que ir para outra parte também. Avaliar que tipo de tumor é esse, qual o tamanho desse tumor, cirúrgico, Muitas vezes não cai na mão de cirúrgico. vocês, né? Aí vem para gente. É, Né? Então a gente tem que acabar abordando isso de uma forma diferente. Como que os hormônios afetam a nossa saúde em geral? Para mim, o hormônio é vida. Ah. Né? Então, hoje, se a pessoa está com os hormônios desregulados, certamente ela está com problemas. Ela pode até levar ali. Você já viu aquela pessoa, de repente tem uma amiga que fala assim: Isa, eu estou levando na raça. Eu estou tentando. Tô na força do ódio. É isso, estou na força do ódio para fazer as coisas. E o relacionamento, como é que tá? Eu não tenho muita vontade, não, mas eu vou lá porque. Tem que comparecer. Tem que comparecer, tem que fazer e tudo. Né? E o dia a dia, como é que tá? Eu não tenho vontade de nada, eu já acordo cansada. Gente, ninguém acorda cansado. Se você dormiu bem, se você está se alimentando bem, você acorda bem. Certamente você tem algum problema aí que está mal resolvido. Aí a importância da gente entrar com um tratamento hormonal para poder melhorar a qualidade de vida. Para mim, o hormônio é vida. Hormônio é vida Feito hoje. da forma correta, Isa. Hoje em dia a gente vê muita coisa aí na população usada de forma indiscriminada, comprando sem receita, dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não façam isso, né? Não é o ideal. Porque não tem o código de barra do corpo, não sabe. Às vezes você está colocando um GH onde você não pode ter o GH. Não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, né? Para cada um é de um jeito, é individual. Para cada um é de um jeito? Para cada um é de um jeito. A gente tem um caminho. Eu sei os hormônios que a Isa tem, a gente vai avaliar a idade, vai avaliar tudo da sua parte e a gente já sabe um caminho mais ou menos. Mas cada pessoa responde de um jeito. Uma dose que para você é boa, para uma pessoa, às vezes, da sua idade, da sua altura, do seu peso, pode não ser a mesma coisa. Por isso a importância do acompanhamento. Eu sempre converso muito sobre isso. Não é ir lá e tomar um remédio e está tudo bem. É fazer um acompanhamento. Primeiros exames, vamos fazer a receita para poder ver como que fica. Daqui a um mês, vamos reavaliar. Como que você está se sentindo? Já melhorou? Ainda não? Onde que está melhor? Onde não melhorou? E a gente vai ajustando. São os ajustes que a gente faz no dia a dia que fazem a diferença. Falando em ajustes, você fala muito, já falou mais de 1 milhão de vezes. Alimentos. Nutrientes importantes nos alimentos, que também o endócrino pega no pé. Muito. Hoje nós vivemos numa era dos industrializados, né? A gente acaba não comendo aquela alimentação totalmente saudável, né? Então a gente acaba na rapidez, come um salgado, um hambúrguer e acaba não fazendo aquelas boas escolhas. Muitas vezes quando eu vou dosar os exames dos meus pacientes, as vitaminas estão lá embaixo, por exemplo. Vitamina, como por exemplo qual? Vitamina D, vitamina B12, vitamina C, né? Eu estou falando de vitamina C, imunidade. Eu estou falando de B12. Olha a importância da B12 para você, por exemplo. Memória, raciocínio, aqui dentro, com o seu trabalho. Olha a diferença. Vitamina D é a mesma coisa. Até na construção de massa magra, redução de gordura. A vitamina D é tratada hoje em dia até como um pró-hormônio, né? Também, né? Tudo. A vitamina, você você vê o sol, vê o dia, vê a vida acontecer. Você vive em consultório, eu vivo em estúdio. E as pessoas vivem em escritórios e tudo mais. Ninguém pega um sol para ativar a vitamina D. E hoje é difícil você conseguir, muitas vezes, com essa alimentação muito industrializada, atingir essas doses de vitaminas necessárias para o nosso dia a dia nesses alimentos. Então, muitas vezes, nós fazemos reposições simples. Suplemento também. Suplementa. Gota, um comprimidinho, tem injetável dessas medicações para você. Vende na farmácia, gente. E é simples. Não funciona, porque muita gente fica assim, acho que não. Gente, você para de produzir colágeno com quantos anos? A partir dos 20 e poucos anos, aí 30 anos de idade, a galera já... A Fernanda fala muito isso lá no consultório, né? De gerenciar o processo de envelhecimento. O colágeno começa a cair, a gente tem que fazer um banco de colágeno, não é isso? A gente tem que levantar e botar a nossa reservinha de colágeno. Então é isso, é suplementar. A gente fala sobre questões hormonais, mas suplementos e esse alimento saudável. Não abrir tanto pacote, tentar descascar mais as coisas. Não é possível, muitas vezes a gente sabe que não, e para isso tem esses suplementos em que a gente fala aqui. Também o contrário, muita gente que parece esteticamente perfeita, eu acho que vocês conseguem olhar e falar assim, na hora que chega no consultório, avalia por dentro, está sobrecarregado alguns órgãos, não é mesmo? Exatamente, né? Magro não é sinônimo de saúde. Não. Não é bem assim. Mesmo. A gente sabe que a alimentação tem que estar saudável. Às vezes a pessoa tem uma genética de ser uma pessoa mais magra, mas você vai dosar um colesterol, um triglicerídeo, está lá em cima. Ou por um fator genético, que às vezes essa pessoa já tem, não sabe, não faz ideia, mas o risco cardiovascular vai lá em cima, né? Que é importante dizer isso, né? Nós,
da endocrinologia, participamos muito junto com o pessoal da cardiologia para tratar essa parte de risco cardiovascular. Então, quando você é uma pessoa magra, a tendência é falar, é magro, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, Mas não. também não existe obeso saudável, tá, Isa? Isso daí já é 100%. 100%. As pessoas têm mania de falar assim, eu sou, entre aspas, um gordinho saudável. Igual eu achava que eu era também lá atrás. Não, eu tô bem, eu sou novo, tô saudável. É porque assim, né? Também é difícil mudar essa chave. Então você vai tentando se Sabotar, né? sabotar. Achar justificativa. Achar Essa é a grande justificativa. verdade. Chegar segunda-feira. E pode ser agora e mais, pode ser em qualquer momento da vida, né? Qualquer momento. Principalmente começando mais cedo, mas também a pessoa vai assistir e falar, pô, eu já tenho aquela senhora, 60 anos, 70 anos, o 40 é o novo 25, tá, gente? Vamos falar do sono? Vamos. Aí me pega, porque ele sabe. Nossa, eu tenho uma insônia. Eu nunca falei isso pra vocês. Eu dificilmente eu vou no médico de precisar e tudo mais, mas se existe uma coisa que eu aprendi a reconhecer é que eu sou uma pessoa e outra coisa que as pessoas romantizam, insônia. Insônia não é normal, né? Existem coisas comuns e coisas normais, né? Hoje em dia é comum a pessoa ter insônia, já percebeu? Todo mundo trabalha muito, fica nas telas às vezes até tarde. Celular, telas ali o tempo todo e vai dormir tarde. Eu sou assim mesmo, eu durmo tarde, eu tenho uma insônia ali, mas eu funciono melhor aqui. Funciona melhor à noite. Isso, tem que ter muito cuidado. Sono picado. Não, eu durmo, mas eu acordo bastante. A qualidade do sono. Isso, esse sono fracionado implica muito até nessa questão do cortisol que nós conversamos. Você dormir ali em torno de 7 horas, 8 horas por noite seria o ideal, mas num sono completo. Tem muita gente que dorme esse período todo ali, mas acorda 5 vezes à noite. Aquele sono picotado, aquele sono agitado, ou então um obeso que tem a apneia do sono, acorda toda hora, ele dorme um longo período, porém não é um sono de qualidade. A gente tem que tentar dormir e atingir o sono REM. Como? Que é aquele sono profundo, sabe? Tudo Porque escuro. Você fala dormir mesmo. Dormir, apagar, desmaiar. Aquele que você tem que chamar de verdade para poder acordar, sabe? Então você pega ali, em torno de 7 horas de sono, 3 horas você vai estar nesse sono mais profundo. Esse sono que você realmente descansa. E é nessa hora que você produz um hormônio chamado GH, que nós já citamos aqui. Que é o hormônio do crescimento. Por isso eu falei, adolescente dorme pra caramba, já viu? Dorme. Ele deita e dorme pra caramba. Nossa, desliga. Cresce, disparam no tamanho, porque o GH fica lá em cima. E outra, se eles tiverem uma alimentação saudável, que muitas vezes a responsabilidade é muito dos pais, eles vão crescer bem, magros, porque o GH é lipolítico, queimador de gordura. Então, ele ajuda nessa parte também, né? Hoje em dia tem até alguns tratamentos em pacientes um pouco mais velhos, com GH também numa dose baixa, para poder melhorar esses fatores. Queimar gordura, ajudar na queima de gordura, qualidade muscular, qualidade corporal, ajuda demais. O sono é o começo de tudo. É o começo do dia. Como que faz? Tem terapia para aprender a voltar a dormir? Eu acho que Parece bebê. Né? Quando você tem bebê recém-nascido, que o bebê não dorme, você fala, meu Deus, quando é que tem que ensinar a dormir? A gente é igual bebê, tem que voltar a aprender a dormir? A gente tem que aprender a dormir, né? E a gente vai voltar no que nós falamos anteriormente aqui. A gente sabe muito bem o que deve fazer e o que não deve fazer. Se você ficar ali no telefone, no tablet, né, na televisão, você vai perder o seu sono cada vez mais. Você vai ver que isso tem estudos já mostrando que esses pixels das TVs, esses estímulos que nós temos, acabam só prejudicando e você perde o sono completamente. Então a gente tem que reaprender a dormir, mas da forma básica, com tudo escuro, né, silêncio. Isso é importantíssimo. A nossa melatonina é produzida no escuro. O que é melatonina? Melatonina é um hormônio. Não é o que compra lá na... Não, aquela ela tem na gente? Mas é um hormônio que a gente também produz. Né? E é um hormônio que produz, que ajuda na qualidade do sono. Né? A melatonina ela não é só para induzir o sono. Né? Hoje a gente tem aí, eu falo que é uma epidemia de insônia e as pessoas tomam remédio de forma indiscriminada, né? Para dormir, para acordar, para ficar bem, tudo isso. A melatonina ela vem como um assessor ali para o seu sono, que melhora a qualidade dele. Durante ali a noite você tem uma qualidade do seu sono. E não só deitou para dormir e aquele sono agitado. Você melhora na qualidade. Ela é produzida sem luz, no escuro. Então fechar a cortina, desligar a televisão, silêncio absoluto, é a hora dela, é a hora que você vai descansar. O sono é importantíssimo para a saúde e quem não dorme engorda. Exatamente. Quem não dorme engorda, muito por conta dessa questão do GH. Eu tenho alguns pacientes até que são do mundo do fisiculturismo que eles falam, é importantíssimo dormir. Para quem quer ficar sequinha, para quem quer ficar bem, para quem quer desinchar, né? Tirar aquele edema do dia. Já percebeu que vai passando o dia, daqui a pouco o pé está mais inchado, a mão, a aliança não sai do dedo direito, tudo isso?
Quando você dorme, você regenera isso daí. Você melhora essa parte toda em você. Sono é revigorante. E quando a reposição hormonal não funciona, existe isso? Existem terapias, existem alternativas? Porque muita gente já deve ter passado por muitas vezes, fala, eu já tentei de tudo. Além de, algumas vezes, não funcionar, eu acho que é um pouco difícil, porque é questão de ajuste. Você vai achar um ajuste para uma pessoa. Algumas questões são relacionadas a pacientes que têm alguma comorbidade que atrapalham a nós fazermos a reposição hormonal. Uma comorbidade, o paciente tem um câncer de uma situação e isso pode atrapalhar a gente de alguma forma, né? Ou já tem uma história na família. Tudo isso é conversado no consultório, porque câncer não contraindica certas reposições hormonais. Isso é um mito. É um mito, né? É um mito que às vezes Mito as pessoas célula, acham. Mas existem maneiras que nós podemos fazer naturais, né? Eu sempre converso, por exemplo, Isa, vamos pegar uma mulher aí, 40, 45 anos, entrando no climatério, né? Ela começa a ter problemas relacionados à menopausa. A vida dela está mudando agora, vai ficar diferente. Então ela tem que se cuidar. Eu sempre falo assim, cara, você tem uma amiga? Como é que era sua mãe nessa parte? Você tem acesso a conversar com ela? Você tem uma amiga que já entrou na menopausa? Conversa com ela. Conversa entre si. Né? Tentem achar ali alguma coisa. Pô, já tive isso, mas eu me cuidei dessa forma. Eu comecei a me alimentar melhor. Eu comecei a fazer uma atividade física diferente. Essa rede de apoio, essa rede de conversa já melhora muito. Principalmente para não achar que é só com você. Isso, porque as pessoas têm a maneira... comigo é tudo diferente. Não, gente, a gente tem milhões de pessoas aqui, tem bilhões de pessoas no mundo, todo mundo tem problemas. E os problemas hormonais vão chegar para você em algum momento. Podem ser mais brandos ou mais intensos, mas uma hora vai chegar para todo mundo. A gente está falando de hipotiroidismo, hipertiroidismo, a de Hashimoto, que é em relação à inflamação na tireoide. Já falamos também sobre o diabetes, é o carro-chefe, como você falou, não adianta, né? Lá no consultório. E é um trabalho que é feito específico, assim como cada paciente. E são ajustes diferenciados e acabam eles conhecendo bastante o próprio corpo, né? Não, tem que conhecer. Né? Porque você tem que entender, primeiro, qual é o tipo de diabetes do paciente e explicar para ele isso. Isso é importante. Hoje a gente tem muita informação e muita desinformação. Então, quando o paciente vai lá, a gente começa a quebrar aqueles mitos que vêm na cabeça dele, desenhar aquilo na frente dele para ele entender o que está acontecendo e o que ele pode fazer para melhorar. O tripé entra em tudo, Isa. Eu estou vendo. Tudo. Boa alimentação, atividade física e ajuste. Aí o pessoal fala, mas ajuste de quê? Depende de qual doença. Se for hormonal, um ajuste hormonal. Se for uma doença que está te causando algum problema de déficit de vitaminas, é um ajuste das vitaminas. A gente tem que entender o que está acontecendo com o paciente. No caso do diabetes, insulina e glicose. Temos que regular. Como que nós melhoramos os níveis de insulina no nosso corpo? Perdendo gordura. Raiz do problema. Começo de tudo. Começo de tudo. Perdendo gordura, tá ali. Então, muitas vezes, a gente começa um tratamento para melhorar os níveis de glicose desse paciente, para ele não piorar o risco cardiovascular dele, porque o paciente com obesidade, glicose elevada, colesterol elevado, triglicerídeos elevado, eu falo que isso aqui é uma tríade da morte. Esse paciente ele pode ter um infarto, um AVC, ele pode ter uma trombose, ele pode ter várias doenças. Falando em diabetes, então, a gente está falando das consequências. Existe tratamento, se ela não tiver um controle, uma prevenção, a gente já sabe o que acontece, né? É uma doença cruel até esse ponto final, não é mesmo? Muito. Desde a cegueira, né, da retinopatia diabética, até uma nefropatia diabética, os pacientes entram em hemodiálise por conta de diabetes. Pacientes têm uma ferida e acabam dessa ferida infeccionando, não cicatriza, elas têm uma amputação do pé, elas perdem o pé. Olha a qualidade de vida desse paciente indo embora. Por isso que a gente traz isso, gente, para informação para vocês, para não chegar nisso. Se chegou, conseguir reverter, se tem o diagnóstico, conseguir entender que é uma vida que dá. A gente tem várias pessoas que já conversaram com a gente que não é sentença. Hoje existe muita alternativa no mercado que ajudou vocês também, principalmente, né? Muito. E precisa do foco dentro da realidade do brasileiro, né? Dessa alimentação que é diferente da gente que conhece do americano e tudo mais. Eu gostaria de falar dentro desse tripé. Vamos lá, então. Dentro da realidade do brasileiro, o que você gosta dos alimentos que são importantes, nutrientes que não podem faltar para o seu paciente? Eu converso que o simples muitas vezes funciona muito mais do que aquelas dietas mirabolantes que o pessoal fala por aí. Tem dieta da lua, dieta de... Gente, vamos fazer o simples. Você acordar de manhã e comer 2 ovinhos mexidos e um pãozinho sem açúcar, que vende na padaria. Eu estou falando desses pães caros, não. Não. Tem um pãozinho que vende na padaria lá sem açúcar, de forma que você bota uma fatia daquele pão, tem 50 calorias. 2 ovinhos, eu costumo falar que o ovo é o segundo melhor alimento do mundo.
Só perde pro leite materno. Ai, que lindo! Jura? Juro. Ai, eu não gosto de ovo, o que que eu faço? Aí a gente tem que tentar proteínas de outras formas. Não, mas eu como ovo desde que não seja aquele que vocês mordem igual maçã. Você gosta daquele Eu jeito? como assim também, eu não tenho problema não. Eu não. Mas o não. ovinho mexido, poxa. Ah. Um ovinho mexido com uma fatiazinha de pão mais leve, um pãozinho integral, Ele sem é açúcar. tão importante assim, o O ovo? ovo é muito importante, ele tem muitos nutrientes, né? Ah. Desde a proteína, né, que está abundante no ovo, na clara ali do ovo, desde a gema, que também o pessoal acha que colesterol é só ruim, né? O ovo tem muito colesterol. Tem o bom, né? O colesterol tem bom e o colesterol participa da formação de muitos hormônios nossos. Muitos dos nossos hormônios são derivados do colesterol. Então ele tem que estar num nível bom, nem muito, nem pouco. O arroz e feijão não engorda na quantidade certa. Não engorda. Se você comer certinho. um arroz e feijão, uma saladinha, um frango grelhado na hora do almoço... E o ovinho lá embaixo tá ótimo. E o brasileiro gosta disso, não gosta? Isso. E o nosso cafezinho? Você vai tirar nosso cafezinho? Não tira o café. Eu falo que o café sem açúcar não tem caloria. Né? É prazeroso. Só que o sem açúcar, às vezes, não é prazeroso para muita gente. É questão de costume. É acostumar também, né? Existem alguns mitos sobre adoçante. Eu ainda uso, confesso, com 2 gotinhas de adoçante. Eu vi ali. Você viu ali. Você tá falando, eu entreguei. Tem vários estudos já mostrando que para as doenças, que todo mundo vai, adoçante dá câncer e tudo. Gente, é uma dosagem absurda que você tem que usar num dia. 500 gotas, 400 gotas por dia. Ninguém faz isso, né? Assim, acho que é muito difícil isso acontecer. Agora, o açúcar... É veneno. Açúcar é veneno. Eu falo, Isa, que existem 3 pós brancos que matam muito. Açúcar? Sal, açúcar e cocaína. Acredite, o açúcar mata muito mais. Jura? Juro. Que causa dependência. Açúcar causa dependência, açúcar vicia, açúcar causa diabetes, açúcar causa outros vários tipos de doenças, porque o açúcar em excesso, ele vira o que no nosso corpo? Gordura. O excesso de açúcar no nosso corpo vai acabar virando gordura. Colesterol alto, triglicerídeo alto, doenças cardiovasculares. São as doenças que mais matam no Brasil hoje. São as doenças cardiovasculares. Infarto, AVC, tudo isso. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para a sua saúde e bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza e perfumaria, esportes e também para o seu pet. Isso mesmo, os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite supersaudavelShopping.com.br, o endereço certo do seu bem-estar. Agora, falando de atividade física, dentro da realidade brasileira, o que você recomenda? Eu vou falar primeiro o que a OMS recomenda, a Organização Mundial de Saúde. 150 a 180 minutos semanais de atividade física. Semanais, não assusta a gente, tomei semanais. 30 minutinhos por dia de uma boa caminhada faz diferença. Se você conseguir fazer uma atividade física que te melhore a sua massa muscular, melhore o seu músculo, isso vai te trazer dignidade lá na frente. Quando eu falo de músculo, às vezes o pessoal fala assim, tá pronto, já quer que eu fique musculosa. Não estou falando de ficar musculoso, musculosa. Estou falando de ter dignidade, para você amarrar o seu tênis sozinho com 70 anos, para você tomar banho sozinho, para você levantar do vaso sozinho. É dignidade, músculo é dignidade. Então hoje, a atividade física para mim gira em torno de um aeróbico e uma musculação. Não substitui nada a musculação. Não. Musculação é vida pra gente, é dignidade lá na frente, ajuda muito. Eu hoje acho que todo mundo, se organizar direitinho, consegue tirar ali 30, 40 minutos por dia, até em casa, no condomínio, no quintal de casa, na rua, no quarteirão, em qualquer lugar, a pessoa consegue dar uma caminhadinha. Na pracinha que tem também aqueles aparelhozinhos e tudo mais, né? Vai lá e faz. Fortalecimento de músculo. Tanta dona de casa que às vezes faz um movimento que poderia ser pensado, olha na internet, tem acesso à internet, é muito bacana. Nada de dieta maluca. Nada de dieta maluca, seguir, não funciona. E reposição hormonal e equilíbrio do corpo, é isso? Equilíbrio do corpo, acompanhamento médico, sempre bom lembrar. Manda um recado para o pessoal que está assistindo a gente agora para a gente finalizar. Bom, gente, o que eu mais falo na minha clínica hoje é sobre um tripé. Como eu falei várias vezes aqui para vocês. Boa alimentação, atividade física e ajuste hormonal. Procurem se cuidar. Essa nossa última fala aqui agora é sobre dignidade, né? Quando você vai chegar, todo mundo vai envelhecer.
É um processo natural na nossa vida. Nós temos que escolher como vamos envelhecer. Então, eu peço para todo mundo se cuidar. Tenha uma boa alimentação, faça uma atividade física. A que você conseguir inicialmente, você vai melhorar. Primeiro você começa, depois você melhora. E procure um médico, faça uma avaliação laboratorial, faça exames para poder se cuidar melhor e ter uma longevidade muito mais saudável, como nós falamos aqui no início. E a medicina não para, e a gente está aqui para isso, porque o futuro está aí, vocês sempre estão estudando, porque a gente está falando de diabetes, que é o carro-chefe. No Super Saudável Shopping, a gente sempre está ligado com vocês em relação às tecnologias que ajudam o paciente e também o próprio médico. E é isso, o futuro com as perspectivas de tratamentos de doenças que a gente falou aqui, que matam, mas que a gente pode conviver e ter longevidade com qualidade de vida, né? É exatamente isso. A tecnologia está aí, os remédios estão avançando cada vez mais, mas como eu sempre costumo dizer, se nós não fizermos o básico, os remédios não vão fazer milagre nem mágica na nossa vida. Então caminhar, comer certo. É isso. E Boa final de alimentação, semana? Atividade. Final de semana. Uma vezinha, um jantarzinho, tudo bem. Tu não toma uma tacinha de vinho? Eu tomo. Todo mundo toma. Eu tomo. Uma tacinha de vinho eu tomo. É isso. Dr. Glauber Marinho, obrigada. Eu que agradeço pelo Super convite. Saudável Shopping aqui. A gente está aqui no Papo Super Saudável. Obrigada, Super Saudável Shopping. Mais esse bate-papo. Compartilhe informação de qualidade e sempre com acompanhamento médico e sempre todas as informações. Glicoleve Clube, que traz o futuro sempre para a gente aqui. Também está lá, dá uma pesquisada. Muito obrigada. Foi um bate-papo muito legal. E agora eu vou pedir os meus exames. Eu corto por aqui, porque a gente vai bater um papo íntimo aqui, porque ele pergunta tudo, tá? Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.